O surto da Primeira Guerra Mundial é um dos eventos mais estudados em toda a história. Milhares de livros foram publicados debatendo por que a guerra ocorreu, quem foi o culpado e se era inevitável. Neste vídeo quero tratar de uma questão diferente. Os líderes europeus realmente queriam a guerra? Essa questão divide opiniões. Alguns dirão que boa parte da Europa já estava pronta para uma grande guerra para resolver suas diferenças. Os britânicos achavam ótimo dar uma surra nos hunos. Supostamente, a Alemanha estava ansiosa por uma guerra para ganhar o respeito que merecia. Sim, há muitas citações que parecem apoiar essa visão. Por outro lado, também podemos encontrar citações que apontam para o oposto, que os líderes da Europa queriam desesperadamente evitar a guerra. Por exemplo, quando o embaixador alemão entregou a declaração de guerra da Alemanha à Rússia, ele então irrompeu em lágrimas. O primeiro-ministro britânico também chorou antes da guerra. Como sempre, é fácil encontrar evidências para qualquer posição que você queira defender. Claro, a questão é incrivelmente complicada e depende de muitas coisas. Sobre quem estamos falando? Qual ponto da escalada estamos falando? Quando falamos que queríamos a guerra, a qual guerra nos referimos? Falamos de uma guerra longa na Europa ou uma guerra regional curta? Neste vídeo vou abordar essas questões. A maneira como tentei abordar o problema foi encontrar o máximo possível de citações dos vários líderes europeus e discutir se eles são, em geral, pró-guerra ou anti-guerra. Também vamos olhar para as ações deles e discutir o que isso implica sobre o que eles queriam. No entanto, antes disso, vamos ter uma visão geral da história, a história do início da Primeira Guerra Mundial. Em junho de 1914, a Europa estava em paz e a guerra não parecia próxima. Claro, havia tensões entre as nações. Particularmente fortes eram aquelas entre Áustria e Sérvia, que tinham reivindicações conflitantes sobre terras nos Balcãs. A Sérvia possuía um forte nacionalismo que buscava unir todos os sérvios étnicos em uma nação maior. O Império Austro-Húngaro estava nesse ponto muito fraco e, francamente, mal se mantendo unido. Muitos acreditavam que ele poderia se desintegrar a qualquer momento e, se isso ocorresse, a Sérvia queria garantir o máximo de território possível. A Sérvia estava irritada com uma ação da Áustria 6 anos antes. A Áustria administrava a Bósnia, teoricamente parte do enfraquecido Império Otomano. Em 1908, o mundo se chocou quando a Áustria-Hungria anexou a Bósnia ao seu império. A Sérvia ficou indignada e alguns nacionalistas sérvios até pediram guerra. As tensões continuaram, mas a Europa permaneceu unida. Então veio o assassinato. No dia 28 de junho de 1914, na Bósnia, um nacionalista sérvio assassinou o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Isso foi enorme. Talvez um equivalente moderno seria algo como o 11 de setembro. A Áustria ficou indignada com o assassinato de seu herdeiro, mas não sabia como reagir. Eles deveriam ir à guerra com a Sérvia? Se não, o que deveriam fazer? A Alemanha, aliada da Áustria, prometeu apoiá-la em qualquer decisão. A Rússia, aliada da Sérvia, prometeu defendê-la se a Áustria entrasse em guerra. Eventualmente, a Áustria decidiu que enviaria um ultimato à Sérvia. A Sérvia deveria aceitar várias exigências humilhantes ou a Áustria invadiria. No dia 28 de julho, quase 4 semanas após o assassinato, o ultimato foi enviado. Os sérvios aceitaram parte das condições do ultimato, então 5 dias depois, a Áustria declarou guerra. No dia seguinte, bombardeou a capital sérvia. Simultaneamente, a Rússia, temendo ataques da Áustria e da Alemanha, preparava seu exército. Esse processo, conhecido como mobilização, foi extremamente provocativo para a Alemanha. Com medo de um ataque russo, a Alemanha emitiu ultimato exigindo que a Rússia parasse a mobilização. A Rússia recusou, então a Alemanha declarou guerra. Com a Rússia e a Alemanha em guerra, outra grande potência foi atraída para o conflito, a França. A França era aliada da Rússia e por isso foi obrigada a declarar guerra à Alemanha. Com a Alemanha ameaçada por dois lados,
atacou a França esperando vencer rápido e então voltar-se contra a Rússia. Atacar a França exigia passar pela Bélgica e isso provocou a Grã-Bretanha. Depois que as tropas alemãs avançaram para a Bélgica, a Grã-Bretanha declarou guerra. Então foi isso que aconteceu. Uma escalada surpreendente do que deveria ter sido um incidente diplomático para o que se tornou a maior guerra que o mundo já viu. Agora a pergunta do vídeo. Os líderes europeus queriam a guerra. Eles não queriam a guerra, mas estavam impotentes para impedi-la. Eles estavam ansiosos por uma grande guerra para resolver disputas e buscar glória para suas nações? Antes de responder, vale refletir melhor sobre o real significado da pergunta para defini-la melhor. Como verá, há muitos fatores que tornam essa pergunta complicada e difícil de responder de forma simples. A primeira é que, claramente, cada pessoa sentiu de forma diferente. Como verá no vídeo, alguns homens eram mais entusiasmados com a guerra que outros. Em cada país, você pode encontrar algumas figuras muito poderosas que estavam desesperadas para que a guerra acontecesse e outras que estavam desesperadas para evitá-la. Pegue a Alemanha como exemplo. Em um extremo, você tem figuras como Helmut von Moltke. É justo dizer que Moltke mantinha uma lista de desafetos. Ele estava absolutamente determinado que a Alemanha fosse para a guerra. Ele era uma das pessoas mais pró-guerra que existiam. Ele achava que a Rússia estava ficando mais poderosa e que a guerra precisava acontecer logo, senão seria tarde demais. Em 1914, ele disse que a Alemanha estava em uma situação singularmente favorável para ir à guerra, pois tanto a Rússia quanto a França não estavam preparadas como a Alemanha estava. Ele achava que em poucos anos a Rússia seria forte demais e, por isso, a Alemanha deveria destruir França e Rússia enquanto ainda podia. Segundo ele, nunca acertaremos tanto quanto agora. Ele era tão pró-guerra que se frustrava com qualquer indício de que ela talvez não ocorresse. Quando a Grã-Bretanha sugeriu um plano de paz, Moltke exigiu que os austríacos recusassem. Ele afirmou que só uma guerra europeia geral salvaria a Áustria-Hungria como potência. Moltke era extremo. A maioria da liderança alemã não era nem de longe tão belicosa quanto ele era. No outro extremo, havia pessoas totalmente contra a guerra, como o Partido Social Democrata, maior partido da Alemanha. No dia 25 de julho, o jornal do partido criticou o chamado imperialismo austríaco, declarando que nenhum soldado alemão deve sacrificar uma única gota de sangue pela emoção de poder dos governantes austríacos. Um de seus líderes até organizou protestos contra a guerra até o início da guerra. Como pode ver, até dentro de cada país havia líderes com visões opostas sobre a guerra, dificultando ainda mais a compreensão da situação. Voltando ao início da Primeira Guerra Mundial, é difícil julgar o que as pessoas queriam, pois nem elas sabiam. Os líderes da Europa estavam totalmente confusos. Eles estavam tendo todos os tipos de emoções conflitantes. Um exemplo é a Grã-Bretanha. No geral, os britânicos não queriam guerra, mas não sabiam se deveriam se envolver caso ela ocorresse. Mesmo poucos dias antes da Grã-Bretanha entrar na guerra, o plano era manter a neutralidade. A Alemanha invadiu a Bélgica neutra, cuja independência era garantida pela Grã-Bretanha. Isso mudou tudo. Isso criou um senso de obrigação e, eventualmente, todo o gabinete britânico que havia sido contra a participação decidiu que era necessário. Muito poucos dos líderes da Europa tinham uma atitude clara e simples em relação à guerra. A maioria estava assustada, confusa e irritada. Eles estavam preocupados tanto com a perda de uma guerra, quanto com a humilhação de seu país ao recuar. Como as pessoas tinham emoções contraditórias, também diziam coisas contraditórias. O czar Nicolau da Rússia é um exemplo. Quando parecia que a Áustria invadiria a Sérvia, ele disse aos sérvios para lutarem como leões. No fim da crise, na véspera da guerra, ele escreveu ao imperador alemão Wilhelm II tentando evitar o conflito. Ele escreveu: "Eu apelo a você para me ajudar. Prevejo que muito em breve não conseguirei resistir à pressão exercida sobre mim e que serei forçado a tomar medidas extremas que levarão à guerra.
O próprio imperador alemão era um exemplo de indivíduo totalmente confuso. Wilhelm às vezes era belicoso. Ao saber que a Áustria vingaria o assassinato de seu herdeiro, ele escreveu: agora ou nunca. Um ano antes da guerra, ele sugeriu ao ministro das Relações Exteriores da Áustria atacar a Rússia em vez de esperar o rearmamento. Por outro lado, Wilhelm às vezes parecia querer evitar a guerra. Quando ele viu a resposta da Sérvia ao ultimato da Áustria e soube que a Áustria havia ordenado uma mobilização, ele disse: eu nunca teria ordenado uma mobilização com base nisso. Ele disse mais tarde que, uma vez que a Sérvia havia feito uma capitulação do tipo mais humilhante, qualquer motivo para a guerra agora foi eliminado. Ele até instruiu seu ministro das Relações Exteriores a dizer aos austríacos que toda causa para a guerra agora desapareceu e que ele estava disposto a mediar a paz. Ele até disse ao seu chefe de gabinete que, se a Sérvia fizesse o que disse que ia fazer, todos os motivos para a guerra não existiriam mais. Segundo o ministro da Guerra alemão, ele passou o resto do dia fazendo discursos confusos, deixando claro que não queria mais guerra e pretendia evitá-la, mesmo que isso significasse abandonar a Áustria-Hungria. No geral, tenho certeza de que você concordaria que, para nós tentarmos entender a mente de homens que estavam tão completamente confusos, não vai ser fácil. Uma última coisa que torna nossas perguntas tão difíceis de responder é que depende totalmente do que exatamente entendemos por guerra. Sobre qual guerra estamos falando? Era totalmente possível para alguém ser a favor de uma pequena guerra regional entre Sérvia e Áustria, mas totalmente contra uma guerra em toda a Europa. Da mesma forma, alguém pode apoiar uma guerra curta que venceriam, mas ser contra uma guerra prolongada que poderiam perder. É importante ter em mente que a maioria das pessoas pensava que a guerra seria curta. O imperador Wilhelm da Alemanha achou que terminaria em semanas. Ele disse aos soldados: vocês estarão em casa antes das folhas caírem. Até Winston Churchill acreditou que os negócios normalizariam em semanas. O Ministério da Guerra austríaco estava tão certo de uma guerra curta que aconselhou os recrutados a não pedirem compensação por desemprego, pois voltariam às fábricas antes dos pedidos serem processados. Resumindo, todos naquela época agiam com suposições erradas sobre o rumo da guerra. Então agora vamos tentar responder a pergunta do vídeo. Os líderes da Europa queriam que a guerra acontecesse. Acho que, dado o quão difícil é responder, é uma boa ideia começar com algo que podemos dizer definitivamente, com total certeza. Isso é que absolutamente ninguém queria a guerra que eles tiveram, a guerra que realmente aconteceu. Isso deveria ser óbvio ao ver o que ocorreu com todos. Foi uma catástrofe para cada participante. A guerra encerrou 4 impérios: alemão, russo, austro-húngaro e otomano. 3 dos líderes desses impérios perderam o poder como resultado direto da guerra. O czar Nicolau da Rússia foi brutalmente executado com sua família. O imperador Wilhelm da Alemanha e Carlos da Áustria-Hungria foram obrigados a deixar seus países e exilar-se. Podemos afirmar que, em 1914, os imperadores desses países não desejavam uma guerra que destruísse seus impérios e lhes tirasse o poder. Para outras nações, a guerra também foi catastrófica. Grã-Bretanha e França não tiveram colapso total dos estados, mas perderam muitos homens e gastaram muito dinheiro. A França teve grande parte do seu norte totalmente destruído. A Sérvia, apesar de estar do lado vencedor, sofreu grande destruição e perdeu cerca de 30% de sua população masculina. Podemos ter certeza de que os líderes europeus não queriam a catástrofe de 4 anos que ocorreu. Agora, vamos tratar da questão mais complexa e interessante. Eles estavam prontos para algum tipo de guerra? Bem, eu acho que há um bom argumento a ser feito que a Sérvia e a Áustria definitivamente queriam ir à guerra uma contra a outra. Os dois, na verdade, tiveram um relacionamento muito tenso por muitos anos. Primeiro, vamos falar sobre a Áustria. Após o assassinato, na verdade, havia algumas vozes no campo austríaco que eram contra a guerra. Um dos homens mais relutantes era o imperador Franz Joseph.
Em 27 de julho, poucos dias antes dos combates, ao assinar a ordem de mobilização, ele disse que ainda não estavam em guerra e tentaria evitá-la. Outro homem que queria evitar a guerra era o primeiro-ministro da Hungria, Conde István Tisza. Em 30 de junho, logo após o assassinato, ele alertou para não usar o crime como pretexto para a guerra com a Sérvia. Dito isto, esses homens eram a exceção. No geral, os austríacos estavam muito dispostos à guerra com a Sérvia. Há várias citações que comprovam isso. Imediatamente após o assassinato, o chefe do Estado-Maior austríaco exclamou: "Se você tem uma víbora venenosa no seu calcanhar, você pisa na cabeça dela, você não espera pela mordida mortal." O ministro Leopold Berchtold resumiu a posição do chefe do Estado-Maior como: guerra, guerra, guerra. O ministro das Relações Exteriores também era muito a favor da guerra. Ele afirmou que, se a Áustria-Hungria demonstrasse fraqueza em um caso extremo como este, os vizinhos ao sul e leste ficariam cada vez mais confiantes em nossa impotência e continuariam sua destruição com mais determinação. Outra citação é do embaixador da Áustria na Sérvia. Em 30 de junho, 2 dias após o assassinato, ele escreveu ao ministro das Relações Exteriores da Áustria. Ele afirmou, ao responder sobre paz ou guerra, que não devemos mais pensar que não há ganhos em uma guerra contra a Sérvia. Ao contrário, devemos aproveitar a primeira oportunidade para um golpe devastador contra o reino. Outro exemplo é do governador da Bósnia. Ele escrevia relatórios que incentivavam a guerra. Ele alertou que a Bósnia em breve seria ingovernável devido às ações das redes sérvias. Apenas invadindo e ocupando a capital sérvia, o problema seria resolvido e a segurança garantida. Talvez a demonstração mais clara de que os austríacos queriam guerra foi o envio do ultimato à Sérvia e a maneira como fizeram isso. Embora pareça óbvio, vale lembrar que, se a Áustria não quisesse guerra, bastava não enviar o ultimato. Não apenas o ultimato em si é um sinal claro de que os austríacos queriam guerra, mas também a maneira como eles fizeram isso. Os austríacos enviaram um ultimato já esperando e querendo que os sérvios o rejeitassem. Na verdade, quando receberam a resposta da Sérvia, que foi um tanto conciliatória, eles ficaram realmente desapontados. De acordo com o embaixador britânico em Viena, houve realmente, entre aspas, um momento de grande decepção. Os austríacos esperavam que os sérvios rejeitassem o ultimato para justificar a mobilização do exército. Na verdade, a ordem de mobilização já estava pronta para assinatura, antes mesmo de receberem resposta dos sérvios, mostrando que nunca quiseram que eles aceitassem. O ministro das Relações Exteriores da Áustria estava tão determinado a ir para a guerra que estava disposto a mentir para o imperador Franz Joseph. Como mencionei anteriormente, Franz Joseph estava bastante relutante em ir para a guerra, e quando lhe foi apresentada a ordem de mobilização, ele não estava muito disposto a assiná-la. Para persuadi-lo, o ministro das Relações Exteriores mentiu para ele e falsamente lhe disse que os sérvios estavam bombardeando posições austríacas. Com isso, ele concordou em assinar a ordem de mobilização. No geral, os austríacos estavam muito dispostos a guerrear com a Sérvia. Os sérvios sentiam o mesmo? Eu acho que podemos dizer categoricamente que sim. Os sérvios já eram muito ressentidos com os austríacos, especialmente após a anexação da Bósnia pela Áustria-Hungria em 1908. Só para lembrar, a Bósnia era oficialmente do Império Otomano, mas administrada pela Áustria. Em 1908, a Áustria-Hungria chocou o mundo quando anexou a Bósnia e a incorporou ao seu império. Para os sérvios, isso foi um desastre, pois eles esperavam que partes da Bósnia um dia se tornassem parte de uma Sérvia maior. A anexação provocou forte reação dos sérvios. Em várias reuniões públicas, oradores pediram abertamente guerra. Em um comício no Teatro Nacional em Belgrado, 20.000 pessoas ouviram o líder de um partido político exigir que a Sérvia lutasse até a morte para impedir a anexação. Ele disse: "Lutaremos até sermos vitoriosos, mas se formos derrotados, seremos derrotados sabendo que demos nosso maior esforço e que temos o respeito não apenas de todos os sérvios, mas também de toda a raça eslava."
Muitos discursos tiveram esse tom. O príncipe herdeiro discursou para cerca de 10.000 pessoas, dizendo que lideraria pessoalmente uma intervenção militar na Bósnia. Ele disse: "Estou extremamente orgulhoso de ser um soldado e teria orgulho de ser aquele que lidera vocês, o povo sérvio, nesta luta desesperada pela vida e pela morte, pela nossa nação e pela nossa honra." Um observador russo se surpreendeu com a intensidade da guerra. Ele lembrou mais tarde que havia, aspas, uma prontidão para lutar e a vitória parecia tanto fácil quanto certa. Isso foi em 1908, mas 6 anos depois, antes da Primeira Guerra Mundial, os sérvios continuavam muito belicosos. Logo após o assassinato de Franz Ferdinand, o príncipe regente sérvio declarou ao seu povo: "A Áustria-Hungria anexou ilegalmente a Bósnia 6 anos atrás, e é hora da nação defender suas casas e a raça sérvia com toda a sua força." Com a guerra contra a Áustria cada vez mais provável, os sérvios não se intimidaram. Um ex-chefe do Ministério das Relações Exteriores sérvio afirmou que, em sua opinião, este evento é uma ótima chance para buscar a unificação total dos sérvios. É desejável, portanto, que a Áustria-Hungria nos ataque em nome de Deus. Com base nessas citações, parece que os sérvios estavam totalmente prontos e queriam a guerra com a Áustria. Algo que também mostra o sentimento dos sérvios é a resposta ao ultimato austríaco. Se o rejeitassem de imediato, seria mais uma prova de que estavam prontos para a guerra. Se aceitassem, mostraria que queriam evitá-la. Primeiro, é importante revisar rapidamente o que o ultimato dizia. A Áustria-Hungria fez muitas exigências. Exigiam censura a críticas à monarquia austro-húngara e proibição de organizações que propagassem ideias anti-austríacas. Algumas exigências eram só para humilhar. O governo sérvio teve que fornecer explicações para as declarações hostis feitas por funcionários sérvios após o assassinato. Os austríacos até queriam a remoção de conteúdo anti-austríaco da educação pública sérvia. Havia cláusulas sobre o assassinato. A Sérvia deveria prender e entregar várias pessoas que a Áustria acreditava terem se envolvido. As cláusulas 5 e 6 eram as mais difíceis de aceitar. Elas realmente envolveriam ter oficiais austríacos em solo sérvio, tanto para prevenir o sentimento anti-austríaco quanto para se envolver na investigação. Então, como a Sérvia respondeu ao ultimato, quão conciliatórios eles foram? Há muito debate entre historiadores sobre quão conciliatória, foi a resposta deles. Alguns afirmam que os sérvios aceitaram quase todas as exigências. Isso incluía fechar sociedades anti-austríacas e remover todos os oficiais membros. Eles iriam prender qualquer pessoa que se pensava ter estado envolvida no assassinato. Reforçaram medidas contra o tráfico ilegal de armas. Eles só rejeitaram categoricamente a participação de oficiais austríacos na investigação dentro da Sérvia. Isso contrariava a Constituição sérvia e não podia ser permitido. Pela descrição, pode-se pensar que os sérvios foram muito conciliatórios ao responder ao ultimato. Outros, porém, diriam que essa descrição exagera muito o quanto os sérvios foram conciliatórios. O historiador Christopher Clark afirma que a resposta foi, entre aspas, uma rejeição altamente perfumada na maioria dos pontos. Ele chama isso de um coquetel sutil de aceitações, condicionais, evasões e rejeições. Um exemplo do que ele diz é que só aceitaram retirar a propaganda anti-austríaca do ensino sérvio quando os austríacos apresentaram provas disso. Eles estavam essencialmente negando que isso existia. Outro exemplo é o acordo de remover suspeitos do exército só após a Áustria apresentar uma lista com nomes e crimes dessas pessoas. Talvez o melhor exemplo do tipo de jogos que os sérvios estavam jogando envolveu a prisão de um homem chamado Ciganovic. Os austríacos exigiram sua prisão por envolvimento no assassinato. Os sérvios o expulsaram de Belgrado. Depois mentiram aos austríacos dizendo que ninguém com esse nome estava na cidade. Como pode ver, a resposta sérvia ao ultimato estava longe de ser uma aceitação. Dito isso, algumas pessoas na época achavam que os sérvios eram bem conciliatórios.
Exemplo disso foi o imperador alemão Kaiser Wilhelm. Ao ver a resposta sérvia, ele declarou: "Isso é mais do que se poderia esperar, uma grande vitória moral para Viena, mas com isso desaparece todo motivo para a guerra." O ministro britânico Edward Grey teve reação semelhante. Segundo ele, os sérvios fizeram mais do que ele achava possível para apaziguar os austríacos. Ele afirmou que, se os austríacos rejeitassem essa resposta como inaceitável, ficaria claro que só buscavam um pretexto para atacar a Sérvia. Sobre se a Sérvia queria guerra, o principal é saber se esperava ou não que sua resposta fosse aceita pelos austríacos. Se quisessem evitar a guerra, teriam respondido de forma que achassem ter alguma chance de ser aceita. Acho que os sérvios provavelmente nem esperavam que sua resposta fosse aceita. Por isso, não creio que seja uma tentativa de evitar a guerra. O fato de eles não esperarem que isso impedisse a guerra é claro pelo fato de que eles realmente começaram a mobilizar seu exército algumas horas antes de enviarem sua resposta aos austríacos. No geral, eu diria que os sérvios estavam muito dispostos a guerrear com a Áustria. Isso estava em jogo há anos, e quando 1914 chegou, acho que ficaram felizes com o acerto final. Então, como você pode ver, Áustria e Sérvia estavam muito dispostas a guerrear uma contra a outra. Agora para a pergunta realmente difícil. Os líderes europeus desejavam uma guerra continental? Acho que a melhor maneira de tentar responder a pergunta é passando um a um pelos diferentes países e vendo o que eles estavam dizendo. Primeiro, vamos dar outra olhada na Sérvia e tentar descobrir até que ponto eles queriam uma guerra continental em toda a Europa. Podemos dizer com certa certeza que a Sérvia estava pronta para uma guerra continental. Isso é pelo simples motivo de que era basicamente a única maneira que eles tinham alguma chance de vencer. Se a guerra fosse só entre Sérvia e Áustria, seria muito difícil para os sérvios vencerem. Acho que o melhor que eles poderiam esperar seria resistir à invasão austríaca e a guerra virar um impasse. Isso ocorre porque os austríacos tinham exército e população maiores que os sérvios. Para que os sérvios tivessem alguma chance de uma vitória decisiva, eles realmente precisavam da ajuda da Rússia, e isso inevitavelmente significaria uma guerra em toda a Europa. Os sérvios realmente esperavam o envolvimento russo, como mostram várias citações. Uma delas é do embaixador sérvio em São Petersburgo. Ele enviou uma mensagem para a capital sérvia dizendo: "A Rússia está pronta para lançar uma ofensiva contra a Áustria. Se a guerra estourar, o czar, juntamente com a França, poderia esmagar a Áustria, a Hungria e a Alemanha, levando ao colapso do império e à total unificação dos sérvios." Esse sentimento também era do príncipe regente, que falou de a magnanimidade do czar da Rússia, cuja palavra poderia salvar a Sérvia. Em geral, eles estavam totalmente preparados para que o conflito com a Áustria envolvesse outras potências. E os austríacos estavam prontos para uma guerra europeia? Bem, algo que é bastante estranho é que parece que os austríacos não pensaram muito nisso. Os líderes deles sabiam que suas ações podiam causar uma grande guerra europeia, mas não pensaram em como seria de fato. Eles não perderam muito tempo debatendo como uma grande guerra entre eles e a Alemanha contra a França e Rússia ocorreria na prática. No geral, não acho que quisessem guerra na Europa. O problema era com a Sérvia. Dito isso, eles certamente também não eram avessos a isso. Um exemplo desse sentimento vem de um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores. Ele falou que, se houver guerra mundial, para nós não muda nada. Parte da razão pela qual eles eram tão indiferentes à perspectiva de uma grande guerra é que eles tinham o apoio da Alemanha e tinham total confiança no exército alemão. Eles pensavam que os alemães ou dissuadiriam os laiks da Rússia e da França de ir à guerra, ou lutariam por eles. Acredito que por isso eles não pensaram tanto em uma guerra europeia. Eles acharam que seria um problema só da Alemanha. Então foi assim que Sérvia e Áustria se sentiram. Vamos analisar como outras potências viam a possibilidade de guerra, começando pela Rússia. No geral, acredito que a maioria da liderança russa não queria uma guerra em toda a Europa.
Na maioria das vezes, quando falavam sobre a perspectiva disso, eles tinham um tom de relutância. Alguns dos maiores exemplos dos russos dizendo que não queriam guerra vêm do próprio czar Nicolau. Em 31 de julho, sua equipe exigia a mobilização total das forças russas. Eles alertaram que não havia escolha, pois as tropas austríacas estavam prestes a invadir a Sérvia. Nicolau reagiu ao iminente surto de guerra, escrevendo em seu diário que o dia fora cinza como seu humor. Mais citações de Nicolau dizendo que queria evitar a guerra são os telegramas que ele trocou com o imperador alemão Wilhelm. Em um telegrama, Nicolau escreveu para Wilhelm: "Prevejo que muito em breve serei oprimido pela pressão imposta sobre mim e serei forçado a tomar medidas extremas que levarão à guerra. Para tentar evitar tal calamidade como uma guerra europeia, peço-lhe em nome da nossa amizade para fazer o que puder para impedir que seus aliados vão longe demais, Nick." Nicolau não era o único que por vezes queria evitar a guerra. Outro exemplo é o ministro das Relações Exteriores russo, Sazonov. Em um momento, ele disse ao embaixador francês: "Até o último momento estarei pronto para negociar." Quando os russos falavam sobre uma possível guerra europeia, o tom era fatalista, não entusiasmado. Outro exemplo é uma citação do ministro das Relações Exteriores russo. Ele disse na véspera da guerra que eles devem, aspas, "acelerar nossos próprios preparativos militares e aceitar a inevitabilidade da guerra." O ministro da Guerra russo disse coisas semelhantes. Em um momento ele disse: "Teremos guerra de qualquer maneira, não podemos evitá-la." Frequentemente, quando discutiam sobre se envolver na guerra, eles a apresentavam como sendo forçados a isso, em vez de quererem. O embaixador russo em Viena disse a um diplomata britânico que, caso a Áustria entrasse em guerra com a Sérvia, a Rússia teria que defender a Sérvia com armas. No geral, afirmei que a maioria da liderança russa não queria guerra em toda a Europa. Mesmo assim, não quiseram fazer muito para evitar isso. Eles não estavam dispostos a recuar, e se isso resultasse em guerra, que assim seja. Outro exemplo disso é do ministro das Relações Exteriores russo. Eu disse anteriormente que ele se declarou pronto para negociar até o último minuto. Por negociar, ele quis dizer que a Áustria recuou. Ele se reuniu com o embaixador austríaco para tratar do ultimato da Áustria. Ele disse que o ultimato era, entre aspas, inaceitável, absurdo e insultante. Ele então disse ao diplomata austríaco para retirar seu ultimato, modificar sua forma, e eu garanto que você terá um resultado. Como você pode ver, ele realmente não estava oferecendo nenhuma concessão. Outro exemplo é do ministro da Agricultura Krivashene. Em uma reunião no dia 24 de julho, ele passou algum tempo expondo os argumentos a favor e contra a guerra. No final, ele decidiu que a Rússia precisava, entre aspas, uma postura mais firme diante das reivindicações irracionais das potências centrais. Ele então disse: "A guerra poderia eclodir apesar de nossos esforços de conciliação." Exatamente sobre qual conciliação ele estava falando, eu realmente não tenho certeza. Eu realmente não consigo pensar em nenhum exemplo de concessões que os russos estavam oferecendo. Uma coisa que realmente me chama a atenção sobre as palavras e ações dos russos é como eles estavam totalmente e intransigentemente comprometidos em apoiar a Sérvia. Logo após o assassinato, o próprio czar Nicolau II disse aos sérvios para lutarem como leões, todo o Estado-Maior russo iria, entre aspas, a qualquer extremo para proteger a Sérvia. Em outra citação do ministro das Relações Exteriores russo, ele disse que a Rússia não permaneceria inativa se a dignidade e integridade do povo sérvio, irmãos de sangue, estivessem sob ameaça. Agora, é claro que precisa ser dito que querer apoiar a Sérvia e querer proteger a Sérvia de uma invasão não é a mesma coisa que querer uma guerra em toda a Europa. Dito isso, mostra onde estavam suas prioridades. Percebemos que apoiar a Sérvia foi mais importante para eles do que evitar uma grande guerra. O mais importante que a Rússia fez durante a crise foi decidir se mobilizar. Tudo isso aconteceu de forma caótica e confusa. Inicialmente, o czar Nicolau II ordenou só a mobilização parcial, focada na Áustria-Hungria. A razão para fazer uma mobilização parcial em vez de uma mobilização total
era que eles esperavam que isso não provocasse a Alemanha. A mobilização parcial gerou muita confusão no exército russo. Todos os planos de mobilização eram para mobilização total. Os generais russos pressionaram Nicolau a ordenar a mobilização total, preparando a Rússia para lutar contra a Áustria, Hungria e Alemanha. Claro, o que aconteceu em seguida é que os alemães emitiram um ultimato exigindo que a Rússia parasse a mobilização. O czar Nicolau e seus conselheiros discutiram se deveriam interromper as preparações militares para evitar um grande conflito. No final, eles decidiram ignorar o ultimato, o que levou a Alemanha a declarar guerra. Acredito que esse fiasco pode ser visto de duas formas. O fato de considerarem apenas uma mobilização parcial indica que buscavam evitar a guerra, ao menos em parte. Se estivessem totalmente prontos para a guerra, não haveria por que considerá-la, nem importaria provocar os alemães. Por outro lado, o fato de continuarem mesmo após o ultimato da Alemanha mostra que, embora não quisessem guerra, não fizeram muito para evitá-la. Eles sabiam que isso levaria à guerra, mas fizeram mesmo assim. Naquele momento, a Alemanha não estava se mobilizando de forma alguma, então era realmente um pedido bastante razoável para eles pedirem aos russos que não o fizessem. No geral, para resumir a posição dos russos, eu diria que eles não queriam guerra, mas estavam prontos para a luta se acontecesse. Eles não estavam dispostos a fazer concessões para evitá-la. Agora vamos falar sobre os alemães. Acho que os alemães são difíceis de resumir porque há uma grande variação em como diferentes pessoas se sentiam. De um lado, havia grupos como o Partido Social Democrata, maior do parlamento alemão. Eles eram contra a guerra. No dia 25 de julho, apenas alguns dias antes do início da guerra, eles apelaram para que as pessoas se reunissem em grandes encontros públicos, para, citando, expressar o desejo inabalável pela paz. O governo alemão permitiu essas reuniões desde que ocorressem em privado, com portas fechadas. Houve uma grande resposta do público. Somente em Berlim, houve 32 reuniões com mais de 100 mil participantes. Em todo o Império Alemão, ocorreram cerca de 300 encontros anti-guerra em mais de 100 cidades. Ao todo, cerca de 750 mil alemães participaram. Algumas salas estavam tão cheias que pessoas ficaram de pé do lado de fora sem conseguir entrar. Após as reuniões, ocorreram protestos espontâneos nas ruas, mesmo sendo oficialmente proibidos. Toda essa atividade anti-guerra ocorreu no final de julho, pouco antes da guerra começar. Quanto ao próprio governo alemão, existem muitas citações que parecem sugerir que as pessoas queriam evitar a guerra. Bethmann Hollweg, o chanceler, é um bom exemplo. Alguns dias antes do início da guerra, ele instou a Áustria a retomar as conversas com a Sérvia, na esperança de que eles pudessem desescalar. Segundo ele, a Alemanha está pronta para apoiar a Áustria, mas deve evitar ser envolvida em um conflito global. O maior exemplo de político alemão tentando evitar a guerra foi o embaixador alemão na Rússia. Em 1º de agosto, ao declarar guerra da Alemanha à Rússia, ele chorou. Ele gaguejou e esse foi o resultado da minha missão. Ele então saiu correndo da sala. Ele estava angustiado que a guerra estava começando. Ele viu isso como uma falha pessoal de sua parte. No entanto, a maioria da liderança alemã não estava nem um pouco tão angustiada com a perspectiva de guerra. Havia bastante do mesmo sentimento que eu falei sobre os russos terem. Pessoas que não queriam a guerra, mas não eram particularmente avessas a ela e não estavam dispostas a fazer concessões para impedi-la. Um bom exemplo vem do secretário de Relações Exteriores. Ele escreveu: precisamos ver para localizar o conflito entre Áustria e Sérvia. Se isso é possível, dependerá em primeiro lugar da Rússia e em segundo lugar da influência da Grã-Bretanha e da França. Não desejo uma guerra preventiva, mas se a luta se apresentar, não podemos recuar. Como pode ver, ele não queria a guerra, mas achava que impedir era a responsabilidade dos outros. O imperador alemão Wilhelm II era uma das figuras mais contraditórias da época. Às vezes, ele soava muito belicoso. Por exemplo,
Em um momento, ele disse que uma mudança no equilíbrio de poder dos Balcãs tem que acontecer. A Áustria deve predominar nos Balcãs. Em outra ocasião, ele realmente disse que devemos acabar com os sérvios rapidamente, agora ou nunca. Vemos também que Wilhelm não temia envolver a Alemanha nos combates e provocar uma guerra em toda a Europa. Em uma reunião com o embaixador austríaco, ele disse que a Áustria poderia contar com o total apoio da Alemanha. Ele até reconheceu os perigos que viriam do envolvimento da Alemanha. Ele realmente disse que a Alemanha apoiaria a Áustria mesmo se graves complicações europeias ocorressem. Ele então afirmou que a Áustria-Hungria deveria marchar imediatamente contra a Sérvia. Wilhelm abordou abertamente a possibilidade de guerra com a Rússia e não temia isso. O embaixador austríaco em Berlim teve uma reunião com Wilhelm e resumiu sua atitude assim: a Rússia, como as coisas estão hoje, não está de forma alguma preparada para a guerra e certamente pensaria muito antes de emitir o chamado às armas. Como você pode ver, Wilhelm disse todo tipo de coisa belicosa, mas o que o torna bastante confuso é que ele também disse muitas coisas que pareciam sugerir que ele queria evitar a guerra, ou pelo menos limitar o quanto ela cresceria. Um bom exemplo é o que mencionei antes, sua reação à resposta da Sérvia ao ultimato austríaco. Ele disse que qualquer motivo para a guerra agora foi eliminado. A Sérvia fez uma capitulação do tipo mais humilhante. As poucas reservas que fez em relação a certos pontos podem, na minha opinião, certamente ser resolvidas com negociação. Wilhelm realmente se ofereceu para intermediar essa negociação ele mesmo. Wilhelm também tentou encontrar uma maneira de limitar o alcance da guerra. Em certo momento, ele pensou que a Áustria não invadiria toda a Sérvia. Ao invés disso, apenas tomaria Belgrado para garantir uma investigação sobre o assassinato. Ele também tentou encontrar uma maneira de impedir que a guerra se intensificasse para envolver a Grã-Bretanha e a França. O plano alemão para a guerra era o famoso Plano Schlieffen, que consistia em invadir rapidamente a França, derrotá-la e depois virar e atacar a Rússia. No entanto, à medida que a guerra se aproximava, havia algum debate sobre a Grã-Bretanha e a França permanecerem neutras e a guerra ocorrer apenas no leste. Wilhelm queria muito isso. Quando o exército alemão avançava para a França, ele ordenou que recuassem e atacassem só a Rússia. O chefe do Estado-Maior alemão disse a Wilhelm que isso era impossível, ao que Wilhelm respondeu insultando-o. Foi apenas depois que ficou claro que a França não permaneceria neutra que ele mudou de ideia novamente e prosseguiu com o plano original de invadir a França. Como muitos na época, Wilhelm também estava confuso sobre o que queria. Apesar de ter feito declarações belicosas, acho injusto acusá-lo de ser totalmente pró-guerra. Sem dúvida, os homens mais favoráveis à guerra na Alemanha eram os membros do exército. Já citei antes Moltke, que era muito pró-guerra. Bem, ele não foi o único. Talvez a citação mais insana que eu encontrei de alguém venha do ministro da guerra alemão. Em certo momento, ele afirmou que a guerra duraria pelo menos 1 ano e meio. Mesmo que morramos, ao menos será divertido. No geral, diria que a liderança alemã mostrou todos os sentimentos sobre a guerra, do total apoio à total oposição. Se eu tivesse que estimar algum tipo de média, diria que eles estavam marginalmente mais dispostos para a guerra do que os russos, mas muito menos do que os austríacos e sérvios. Agora vamos dar uma olhada na França. Quando Franz Ferdinand foi assassinado, os franceses inicialmente não deram muita atenção. Na verdade, nem aparecia nas primeiras páginas dos jornais. Os franceses estavam absorvidos por um escândalo bastante louco onde a esposa de um ex-primeiro-ministro havia assassinado um editor de jornal. Ela fez isso porque o jornal publicou cartas de amor que ela enviou. Os franceses basicamente não se interessavam pelo que ocorria e não esperavam que isso levasse a uma guerra. Durante julho, eles mantiveram o mesmo sentimento contra a guerra. Algumas das melhores citações que encontrei para apoiar isso vêm de oficiais alemães. O embaixador alemão na França enviou um relatório para Berlim que dizia: o primeiro-ministro francês não deseja abandonar a esperança de manter a paz que é profundamente desejada aqui. Outro oficial alemão escreveu:
Tive até o último momento a impressão de que o governo francês queria evitar a guerra a qualquer custo. Essa declaração foi realmente escrita no dia 4 de agosto, depois que a guerra já havia começado, então realmente mostra como os franceses eram contra a guerra até o fim. Outra ótima citação é do enviado alemão de Baden, uma das províncias alemãs. Ele escreveu que os franceses agora não querem guerra em nenhuma circunstância. Na verdade, eles temem isso devido à situação financeira desesperadora e possíveis razões militares. É por isso que eles estão acionando todas as alavancas em São Petersburgo para exercer uma influência moderadora lá. Se o governante pacifista e seu ministro das Relações Exteriores manterão a vantagem sobre as correntes pan-eslavas é imprevisível. Um francês que estava absolutamente fora de si com ansiedade sobre a perspectiva de guerra era o primeiro-ministro francês, René Viviani. Segundo o historiador Christopher Clark, em certo momento ele quase teve um colapso mental. Em meados de julho, líderes franceses foram à Rússia discutir com a liderança russa sobre a possível guerra iminente. Em um almoço, Viviani estava sentado ao lado do czar russo, mas não conseguiu responder a nenhuma das perguntas que lhe foram feitas. Após o almoço, enquanto o czar russo e o presidente francês ouviam uma banda militar, Viviani foi visto afastado, falando e praguejando sozinho. Todos notaram. O presidente francês comentou sobre o comportamento de Viviani em seu diário. Ele disse: Viviani está ficando cada vez mais triste e todos estão começando a notar isso. Ele seguiu isso com: o jantar está excelente, então eu acho que nem tudo foi ruim. A relutância da liderança francesa para a guerra fica evidente em suas ações antes do início dos combates. Eles inicialmente relutaram em mobilizar o exército. Isso frustrou enormemente o exército. O chefe de gabinete alertou que a França estava 2 dias atrás da Alemanha na preparação para a guerra. Ele estimou que cada dia de atraso na mobilização causaria a perda de 15 a 20 quilômetros de terreno. O chefe de gabinete francês ficou tão frustrado com o governo por não ordenar a mobilização que chegou a ameaçar renunciar. Eventualmente, no dia 30 de julho, o governo francês concordou em ordenar a mobilização, mas exigiu que as tropas francesas permanecessem a 10 quilômetros de distância da fronteira com a Alemanha. Isso deveria ser aplicado rigorosamente e qualquer soldado que desobedecesse poderia ser julgado em tribunal militar. A ordem dizia: nenhuma patrulha, nenhum reconhecimento, nenhum posto, nenhum elemento que seja deve ir para o leste da linha mencionada. Quem quer que a atravesse estará sujeito a julgamento em tribunal militar e só no caso de um ataque em grande escala será possível transgredir esta ordem. Na minha opinião, isso é uma prova muito forte de que os franceses não queriam guerra e eu realmente acho que eles merecem muito crédito por isso. Eles estavam literalmente comprometendo a defesa de seu território para deixar claro aos alemães que não iriam invadir. O chefe de gabinete francês realmente escreveu em suas memórias sobre o quão focado o governo francês estava em deixar claro que eles não fariam o primeiro movimento. Ele escreveu que a principal preocupação do governo francês era evitar qualquer ação que parecesse mais do que uma resposta a algum movimento da Alemanha. Em termos de citações de membros do próprio governo francês, não consegui encontrar nada que fosse verdadeiramente belicoso. O mais próximo que achei foram citações mostrando seu compromisso com a aliança com a Rússia. O presidente francês disse ao ministro das Relações Exteriores da Rússia que a França iria cumprir todas as obrigações impostas a ela pela aliança. Ele também afirmou ao czar russo que deveriam se manter firmes. O chefe do Estado-Maior Militar francês enviou mensagem mais explícita. Sem aval do governo, garantiu aos russos que a França estava pronta cumprir suas responsabilidades como aliada. Dito isso, os franceses também pediram aos russos que mostrassem moderação. O primeiro-ministro francês, com a autorização do presidente, enviou um telegrama ao governo russo dizendo para não escalarem. Dizia que nas medidas preventivas e defensivas às quais a Rússia acredita ser obrigada a recorrer, ela não deveria imediatamente proceder a qualquer medida que pudesse oferecer à Alemanha um pretexto para uma mobilização total ou parcial de suas forças. Só o exército da elite francesa estava pronto para a guerra.
De acordo com o adido militar russo em Paris, havia, e eu cito, alegria não disfarçada com a perspectiva de ter a chance de usar, como os franceses veem, circunstâncias estratégicas benéficas. Uma citação de um oficial alemão confirma essa afirmação. Ele escreveu que o Estado-Maior francês quer guerra por considerar o momento favorável. Os britânicos descobriram que o exército francês apoiava a guerra. Um tenente-general britânico relatou uma reunião com o general francês Édouard de Castelnau. Ele escreveu que era curioso ver Castelnau apoiar a guerra, pois agora seria uma boa oportunidade. França e Rússia estando prontas, Áustria em estado de confusão, Alemanha relutante. No geral, creio que esse sentimento pró-guerra estava restrito ao exército francês. O governo francês, que detinha todo o poder, era totalmente contra a guerra. Vale lembrar que a França só entrou na guerra após ser invadida. O que eles teriam feito se os alemães nunca os atacassem, é claro que é impossível saber. Mas acho que há uma boa chance de que eles nunca teriam realmente invadido a Alemanha. Por fim, vamos falar da Grã-Bretanha. Não há dúvida de que, no geral, os britânicos não queriam guerra. Como os franceses, quando Franz Ferdinand foi assassinado, eles se preocupavam mais com outras questões. A principal coisa em suas mentes era, na verdade, uma crise que estava acontecendo na Irlanda. 2 anos antes, Londres havia concedido à Irlanda o autogoverno onde ela poderia se governar. No entanto, parte da população irlandesa era fortemente contra isso. Eles formaram uma paramilitar conhecida como Voluntários de Ulster, que lutaria contra o autogoverno irlandês. Em 1914, a situação era uma crise para o governo britânico. Em março, tropas britânicas afirmaram preferir não agir contra os Voluntários de Ulster. No início de julho, após o assassinato de Franz Ferdinand, isso ainda era o que todos na Grã-Bretanha tinham em mente. No dia 3, o Times publicou um artigo sobre a situação na Irlanda intitulado Esforços pela Paz. No artigo havia a declaração: o público na Inglaterra e na Escócia não percebe o quão perto a nação está do desastre. Essas palavras estavam certas, mas não pelo motivo que o autor imaginava. Na verdade, a situação na Irlanda dominou a atenção do público britânico até o dia 24 de julho, quando a Áustria deu seu ultimato à Sérvia. Só então a gravidade da situação ficou aparente. A resposta dos britânicos foi tentar levar toda a situação para uma conferência de paz das 4 principais potências: Grã-Bretanha, França, Alemanha e Itália. Por vários dias, os britânicos tentaram desesperadamente convencer outras potências a participarem de uma conferência. Um diplomata britânico, William Tyrrell, descreveu isso como a única possibilidade de evitar uma guerra geral. Ele estava confiante de que uma conferência seria capaz de obter um bom resultado para a Áustria, o que então impediria que ela invadisse a Sérvia. Ele esperava, em suas palavras, obter total satisfação para a Áustria, pois a Sérvia estaria mais apta a ceder à pressão das potências e a se submeter à sua vontade unida, em vez das ameaças da Áustria. Infelizmente, as demais potências não quiseram participar da conferência. O imperador Wilhelm da Alemanha rejeitou o que ele chamou de ordens condescendentes da Grã-Bretanha. Ele insistiu, mas fazer isso? Jamais. O ministro das Relações Exteriores da Rússia inicialmente estava considerando a ideia, mas foi persuadido contra ela pelo embaixador alemão na Rússia. Na verdade, foi um encontro ao acaso. Os 2 homens iam para suas casas de veraneio no fim de semana e se encontraram no mesmo trem. O embaixador alemão usou o encontro casual para convencer o ministro russo a recusar a proposta britânica de conferência de pazes. Ele disse que seria estranho. Ele afirmou que a Rússia deveria negociar direto com a Áustria. O ministro das Relações Exteriores eventualmente concordou. Não teria conferência de paz. Vemos também que os britânicos queriam muito evitar a guerra, conforme disseram. Há inúmeras citações demonstrando isso. O primeiro-ministro Herbert Asquith disse: estamos a uma distância mensurável ou imaginável do verdadeiro Armagedon. Alguns dias depois, enquanto a Alemanha cruzava a fronteira para a Bélgica, ele disse: toda a perspectiva me enche de tristeza.
Estamos na véspera de coisas horríveis. Em um determinado momento, Asquith realmente se desmanchou em lágrimas. O embaixador alemão na Grã-Bretanha escreveu sobre como ele o encontrou em uma ocasião quebrado e, em suas palavras, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Os britânicos não queriam uma guerra e, se uma estourasse, eles não queriam fazer parte dela. Pelo menos inicialmente esse era o sentimento. O primeiro-ministro Asquith escreveu: "Felizmente parece não haver motivo para sermos mais do que espectadores." Esse sentimento era compartilhado por outros membros do governo. Em uma carta, Asquith escreveu sobre seu gabinete dizendo que todos anseiam por se afastar. Outro importante político britânico, Lloyd George, apoiou essa avaliação. Ele disse a um jornalista que não poderia haver dúvida de nossa participação em qualquer guerra em primeira instância. Ele afirmou não conhecer nenhum ministro favorável a isso. Churchill concordou. Ele disse que 3/4 do governo estavam determinados a não se envolver em uma briga europeia. Claro, até os britânicos acabaram se envolvendo na guerra. Quando a Alemanha invadiu a Bélgica, cuja soberania era garantida pela Grã-Bretanha, os britânicos enviaram um ultimato para que saíssem ou seria guerra. Quando os alemães ignoraram, o governo britânico mudou de ideia. Embora tenha sido contra se envolver na guerra, agora era a favor. De acordo com Lloyd George, o gabinete estava quase unânime. Dito isso, não diria que os britânicos queriam ir à guerra. Eles preferiam muito mais que os alemães saíssem da Bélgica para não precisarem lutar. Se a Alemanha tivesse invadido a França sem passar pela Bélgica, acho que a Grã-Bretanha talvez não tivesse entrado na guerra. Apesar disso, Grã-Bretanha e França eram aliadas. Para mim, isso mais do que qualquer coisa mostra o quão pouco apetite eles tinham pela guerra. Então, em resumo, acho que todos podemos concordar que a questão de se os líderes da Europa queriam guerra em 1914 é impossível de responder de maneira breve. Havia opiniões que iam do desejo intenso até a forte vontade de evitar. Na época, muitos nem sabiam o que pensavam sobre isso. Elas estavam conflituadas. Elas mudavam de ideia constantemente. Dito isso, se eu fosse forçado a responder a pergunta com um simples sim ou não, eu diria não. Acho que o número de pessoas que realmente queriam a guerra, como o louco alemão Moltke, era superado pelo número de pessoas que realmente queriam evitá-la. A maioria estava no meio, não queria a guerra, mas também não faria muito para evitá-la. Havia muita resignação e fatalismo na atitude de várias pessoas. Se fôssemos dividir a questão por país, acredito que Sérvia e Áustria estavam prontas para uma guerra entre si ou envolvendo outros países. Alemanha e Rússia eu deixaria no meio. Acho que o alemão ou o russo médio não queria que a guerra acontecesse, mas não estavam dispostos a fazer concessões para evitá-la. França me parece um pouco menos disposta à guerra. Alguns militares apoiavam, mas a maioria dos políticos era contra. Grã-Bretanha eu diria que firmemente não queria a guerra. Durante a crise, eles ficaram tentando desescalar o tempo todo. Eles só se envolveram na guerra no último minuto por causa da Bélgica. Antes, não queriam participar. Não há absolutamente nenhuma maneira de que eles teriam se envolvido apenas para proteger a Sérvia. É fácil encontrar citações que contradizem essas generalizações. São apenas generalizações. Acho que perguntar se os líderes europeus queriam a Primeira Guerra Mundial é, na verdade, a questão errada. Na verdade, toda essa escalada louca foi muito menos um processo ativo e deliberado. Acho que é muito bem caracterizado por Christopher Clark no título de seu livro Sonâmbulos. Para mim, Sonâmbulos resume perfeitamente. Na verdade, em vez de os líderes da Europa quererem ativamente a guerra, acho que era o caso de eles simplesmente não terem ideia do que estavam fazendo. Eles não tinham ideia do que estavam se metendo. Infelizmente para eles, para a população europeia e mundial, a resposta foi muito pior do que poderiam imaginar.